Eu tenho publicado no blog uma série de artigos contendo a opinião de diversas personalidades, estudiosos e acadêmicos sobre o islamismo. Neste artigo, eu trago a opinião da professora Maria Teresa Urvoy, uma especialista em islamismo francesa. Marie-Thérèse Urvoy é professora emérita da Universidade Michel de Montaigne Bordeaux III e do Instituto Católico de Toulouse. A professora Urvoy ensina islamologia, história medieval do Islã, árabe clássico e filosofia árabe. Ela é autora ou coautora de cerca de 20 livros sobre o Islã. O seu último livro, Islam et Islamisme, Frères ennemis ou Frères siamois, que significa Islã, Islamismo, irmãos inimigos ou irmãos siameses. Em entrevista para o Valeurs Actuelles, a professora emérita de Estudos Islâmicos adverte para a subversão gradativa promovida pelo islamismo, que pode ser resumida pela frase, abre aspas, tomaremos o poder usando as suas leis e os governaremos com as nossas leis, fecha aspas. Ela diz ainda, abre aspas, quando a demografia permite, o islamismo não quer se separar. O islamismo trabalha para explorar os recursos administrativos e financeiros do país anfitrião com a intenção de subvertê-los em favor da comunidade universal islâmica, chamada de Umma. A professora Urvoy cita como exemplo o imã Iqi Hossein, um famoso pregador muçulmano na internet, que exorta seus irmãos muçulmanos a negociarem com os candidatos nas eleições, trocando voto por influência política. Como vários estudiosos ocidentais, a professora Urvoy tenta distinguir entre o islamismo religioso, que ela chama de Islã, e o islamismo político, que ela chama simplesmente de islamismo. Ela se refere ao islamismo como uma religião dilacerada por uma ambiguidade inicial. A professora Urvoy ressalta a diferença entre o conteúdo do Alcorão de Meca e o do Alcorão de Medina. O Alcorão de Meca tinha um aspecto de aviso, alerta, mas o Alcorão de Medina, que constitui a maior parte do texto, dá ao islamismo uma imagem de autoridade temporal e ação guerreira. E é exatamente este último aspecto que tem sido considerado pelas instituições islâmicas como os fundamentos da comunidade, tornando-se preponderante no legalismo jurídico islâmico. Segundo a professora Urvoy, foi apenas em 1925 que o caráter político do islamismo começou a ser questionado pelo egípcio Ali Abdel-Razik, o que o levou a ser expulso do corpo dos ulemas, os doutores do islamismo. Mais tarde, o mesmo foi feito pelo sudanês Mahmoud Mohammed Taha, fato que o levou a ser julgado como apóstata e enforcado. Questionar o establishment islâmico pode ser mortal. Ao ser questionada sobre a demanda por uma reforma, a professora Urvoy disse que desde o início do islamismo existe uma tensão entre as fórmulas radicais e as exigências do realismo social. Essa tensão é perpetuada pela ambiguidade do texto fundador, que funde, com a mesma autoridade, um ditado divino com tendências antiéticas. Perguntada sobre a incitação ao terrorismo existente em textos islâmicos, no Alcorão e no Hadith, a professora Urvoy disse: não vou repetir a lista de passagens violentas nos textos fundadores, lista que foi feita em outras obras que não a minha. Recordo-vos, por outro lado, que em várias ocasiões, Deus no Alcorão sublinha explicitamente o terror que ele lança contra os grupos contra os quais os seus fiéis combatem e a violência psicológica que exige e determina a ação humana eficaz de parte dos lutadores da fé. Quando perguntada sobre a escolha do muçulmano, do mais virulento ao mais sociológico, a favor da comunidade islâmica, a Umma, a professora Urvoy explicou que a comunidade islâmica é vivenciada por seus membros com o que o Alcorão chama de o Partido de Deus. Os muçulmanos devem, portanto, agir como vigários de Deus. Como exemplo, acabamos de ver, muito recentemente, um tal proprietário de um açougue halal que se recusa a qualificar seu estabelecimento como açougue francês, mas sim como um açougue muçulmano. Em muitos cuja fé está enfraquecida ou mesmo sufocada, ainda existe um sentimento de pertencimento e eleição. Daí uma grande suscetibilidade e, em situações de confronto, uma tendência à vitimização.
Ela ressalta que, na prática, o que um muçulmano não faria por causa de sua crença, ele fará por razões de solidariedade comunitária. A professora Orvoy termina a entrevista opinando sobre o possível diálogo com o Islã. Ela diz: com o próprio Islã, nada é possível, exceto submeter-se à palavra de Deus formulada no Alcorão, o que é a própria negação da ideia de diálogo. Sim, submissão é a própria negação do significado de diálogo. Eu concluo este artigo citando um comentário bastante interessante e útil feito pela professora Orvoy sobre como entender o islamismo. A professora diz que a abordagem ao fato islâmico é uma tarefa difícil e longa e que não basta ter feito turismo ou ter um colega muçulmano no trabalho com quem nos relacionamos bem. Igualmente, não basta seguir os lugares comuns, infundados, repetidos pela mídia. Segundo ela, a abordagem do fato islâmico requer um grande esforço, algo semelhante a um verdadeiro ascetismo moral e intelectual. Curta a nossa página, dê um gostei no vídeo, porém, mais importante, compartilhe. É super importante que mais e mais pessoas aprendam sobre este senhor da guerra, Maomé, e seu alter ego Alá, e o aspecto político do islamismo, consolidado na lei islâmica Sharia, de modo a se criar consciência e evitar problemas futuros. E visite o blog, ele vem sendo construído para servir como uma fonte de consulta em português sobre o islamismo político. Não queremos Sharia no Brasil.